Governador do estado, Lincoln TJ. Vice-governador, obrigado pelo contato. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, Daniel Straioto. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Sagre. É um prazer estar aqui falando com vocês. E o fundo escolhido aí na realidade virtual do vice-governador é exatamente o Palácio Pedro Ludovico Teixeira. O vice-governador, qual é a avaliação política do senhor? Eu vou perguntar sobre várias coisas, como eu disse, sobre a gestão, mas eu vou começar perguntando sobre o caminho de Lincoln TJ nas eleições desse ano. O senhor era presidente do Cidadania, agora se filiou à União Brasil. Qual é o projeto e por que a mudança de partido, vice? O projeto, Rubens, eu sentei com o governador e com a primeira-dama Gracinha Caiado e recebi deles o convite também. Eu já pensava em deputado estadual, mas recebi o convite, primeiro, para ir para a União Brasil, né? E segundo, para disputar uma chapa de deputado estadual, e eu aceitei. Eu aceitei a mudança partidária, isso foi tratado de forma muito aberta junto com o Cidadania. Quando foi iniciado o processo de federalização, do Partido Cidadania, Sim. Do qual eu presidia, com o PSDB, esse processo eu me coloquei desde o início contrário a ele, não por ter algum problema específico com o PSDB, mas porque aqui justamente a realidade de Goiás, o PSDB foi o partido que nós derrotamos nas eleições, né? Não era compatível conosco estar numa federação que o PSDB era um dos membros. Eu fui colocando isso dentro do partido. Quando eu fui voto vencido, nós tivemos uma discussão nacional, né, e, na verdade, essa decisão ela aconteceu por uma diferença muito pequena, né? E quando eu fui voto vencido, eu sentei com o presidente Roberto Freire, estive em Brasília por diversas vezes, e expliquei para ele, falei, olha, a partir do momento que houver uma sinalização do PSDB ou dessa federação aqui, que vai ter algum caminho no sentido de ter majoritário, isso me colocaria numa situação muito frágil aqui em Goiás. Eu não vou ficar sendo usado de chibata por ninguém. Porque é o vice de um governador que está na federação com outro partido. Não, eu não fui eleito para isso. Eu acredito que a política hoje, ela pede de nós um compromisso com o mandato que nós recebemos da população. A população, o eleitor que deu 1.773.000 votos, ele não está preocupado com isso agora, ele quer saber se de fato eu estou trabalhando e resolvendo os problemas que atingem a vida das pessoas. Então, desde o começo do mandato, quando eu assumi para vice-governador, eu decidi sempre focar nesse trabalho, sempre focar no legado que eu tenho deixado e no trabalho que eu tenho deixado para a população. E isso me levou a ter uma escolha muito clara nesse momento, que era sair do Cidadania, né, por causa dessa situação da federação. Vice-governador, o senhor, quando foi escolhido para vice lá em 2018, naquele processo, né, para vice de Ronaldo Caiado, naquela articulação, o senhor até então era pré-candidato a deputado federal e entendido por muitos como um deputado federal quase eleito. É claro que eleição a gente só sabe quando as urnas são abertas. Surpresa. Hoje elas nem são mais abertas, mas enfim, quando há apuração dos votos, mas naquele momento todo mundo entendia que o senhor tinha uma base muito sólida, né, para ser candidato a deputado federal, mas aí foi candidato a vice. E aí agora o senhor não está mantido na vice. O senhor vai então disputar a eleição para retornar à Assembleia Legislativa. Seria um retrocesso? Como é que o senhor avalia esse momento em que o senhor volta para onde estava até 2018, que é exatamente a Assembleia Legislativa, Lincoln? Primeiro, Rubens, é um lugar que eu gosto muito, né? Eu praticamente fui criado dentro da Assembleia e eu não vejo isso como um retrocesso, pelo contrário, eu acredito que hoje eu estou muito mais preparado, né? Eu tive 2 mandatos de deputado estadual, no primeiro eu tive praticamente 30.000 votos, no segundo eu tive 45.000 votos, fui o terceiro deputado mais votado do estado, o segundo da minha coligação e o primeiro do meu partido. Então, eu tenho muito orgulho da carreira que eu trilhei e eu não vejo nenhum tipo de dificuldade de voltar para a Assembleia. Naquele momento, eu estava preparado para ir para a Federal. Nesse momento, eu não me preparei para ir para a Federal. Então, particularmente, eu acredito muito no trabalho que eu estou fazendo e, principalmente, as mudanças que eu acredito que a política precisa imprimir hoje, trazer para a sociedade, elas são mudanças que elas levam tempo, Luiz. Ela leva um tempo, você precisa de mandatos, você não tem hoje, em nenhuma área da administração pública, em nenhuma área de nenhuma cidade, de nenhum município, nenhum lugar do país, ou eu ouso falar do mundo, você não tem condições de fazer nada do dia para a noite, pelo menos as mudanças profundas e que, de fato, elas gerem transformação na sociedade.
Então, a gente precisa de tempo. Então, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade. Vou para estadual, vou para federal. Não, eu quero continuar. Existe hoje uma base, existe hoje uma base que me estrutura e que me leva a avançar. Existem cidades que eu represento. Hoje eu represento o estado inteiro, mas historicamente eu sempre tive um trabalho também focado em regiões. Então, eu não vejo nenhum tipo de dificuldade hoje de poder colocar o meu nome para deputado estadual, eu não tenho essa vaidade. Eu acho que essa preocupação, se está dando um passo para trás, um passo para frente, Rubens, é muito mais de pessoas que estão preocupadas só com cargo. A pessoa está na política porque ela quer estar no cargo, ela quer subir, Não, o meu foco hoje é poder entregar para a sociedade uma sociedade melhor. Isso eu estou fazendo desde o dia que eu assumi para vice-governador e antes disso, desde o dia que eu assumi para deputado estadual, meus 2 primeiros mandatos. Bom, e aí o senhor fala de tempo, né, para realizar mudanças, enfim, que são buscadas, e esse grupo político, né, em torno do governador Ronaldo Caiado, tem buscado fazer essas mudanças, tem um discurso exatamente de contraposição à gestão anterior, às gestões do PSDB, né? O governador sempre volta a essa tecla. Nesse tempo, né, o senhor falou sobre tempo para fazer mudanças, nesse tempo aí de 3 anos e meio, quase isso, né, para os 4 anos até o final do ano, o que é que o senhor acha que foi efetivamente alterado? Quais são os progressos na visão do senhor na gestão do Estado? O senhor conhecia a gestão passada e, claro, conhece por dentro, né, conhece de dentro a gestão atual. Rubens, eu particularmente eu gosto de pensar que todo mundo dá a sua contribuição. Esse é o meu pensamento individual político. E a política ela é composta por inúmeras pessoas com inúmeras quantidades de pensamentos distintos. E cada um ali para pensar dessa forma. Já eu penso da seguinte forma: cada um dá a sua contribuição e quando tenta buscar fazer o melhor que pode, a certeza é que vai ficar como legado. Eu acredito que nós tivemos condições de realizar muita coisa que muitos outros governos não tiveram condição de realizar. Muitas coisas advindo da tecnologia, mas principalmente da coragem do governador Ronaldo Caiado. Eu acho que o primeiro destaque que eu dou, e foi algo que foi sentido logo inicialmente pela população, desde o começo do mandato, foi a sensação e a percepção de segurança que o nosso governo trouxe para a população. E quando eu falo nosso governo, essa segurança pública ela foi executada por homens, operada por homens e mulheres, policiais civis, bombeiros militares, policiais militares, essas pessoas que de fato trouxeram esse sentimento para a população de segurança. Hoje a população, nós conseguimos diminuir todos os índices criminais no estado de Goiás. Nós conseguimos baixar o preço do seguro, nós conseguimos aumentar a apreensão de entorpecentes e de contrabandos que são captados nas divisas através do COD, das nossas policiais que estão nas operações de divisas. Nós conseguimos avançar na área da saúde. Nós assumimos o governo, Rubens, nós tínhamos em torno de 254 leitos públicos de UTI concentrados somente em Goiânia, Aparecida e Anápolis. Hoje, todas as regiões do estado têm leitos de UTI. Nós temos leitos em Parangatu, nós temos leitos em Uruaçu, com a inauguração do Hospital de Urgências de Uruaçu. Nós celebramos convênios na cidade de Goiás, em Catalão, em Jataí. Nós abrimos policlínicas, né? Então, eu acredito que é inegável o avanço que nós tivemos dentro do governo. Isso sem falar do processo de ressocialização dos detentos, que avançou demais. Nós assumimos o governo, esse trabalho não era uma política pública, esse trabalho era feito de forma isolada por um dirigente de um presídio. Hoje, em parceria com a DIGAP, né, que nós tivemos uma participação muito grande, eu no caso a vice e o Goiás de Resultados também, na transformação do agente penitenciário para uma carreira de policial penal. E hoje, com esses homens e mulheres, nós estamos fazendo um trabalho em parceria com as mais diversas secretarias de ressocialização. Hoje nós temos mais de 4.000 homens e mulheres que trabalham na ressocialização. E para que isso importa para a sociedade? Importa que nós fizemos um estudo, quando fomos começar a fazer esse trabalho, que 80% desses detentos que trabalham, que se envolvem no processo de ressocialização, eles não são reincidentes quando saem do presídio. Então, nós estamos conseguindo, de fato, gerar mudança e trazer uma perspectiva diferente dentro do Estado. E caberá no futuro a outros governos continuar fazendo. Ninguém dá conta de fazer tudo o tempo inteiro. Mas eu acredito que o melhor que a gente pode fazer, com a condição que nos foi dada, está sendo realizado. O senhor participou e trouxe aqui, né, explicou algumas das participações que o senhor mesmo teve, os avanços que houve na visão do senhor e, enfim, na visão do governo. Mas o senhor não vai continuar nessa posto de vice, né? O governador escolheu
No ano passado ainda... Pois é, o senhor citou alguns. Pode continuar, desculpa. O governador, no ano passado, escolheu... Tem um delay aqui, Lincoln, e aí nossa conversa não fica exatamente como a gente gostaria. Mas, enfim, no ano passado, o governador escolheu Daniel Vilela para vice. Como é que o senhor recebeu essa escolha? E se já há uma aproximação em curso? O Daniel buscou o senhor para conversar? Como é que está isso? Rubens, eu recebi isso com muita naturalidade a partir do momento que todo mundo sabe que no Brasil quem escolhe o vice é o cabeça de chapa. Né? O governador Ronaldo Caiado me convidou na eleição passada, né? Eu aceitei o convite, graças a Deus tem feito um excelente trabalho e deixado um legado histórico. Nós temos conseguido resolver problemas históricos hoje no Estado de forma permanente. Isso me enche de orgulho. Agora, a escolha do vice é do governador. Isso nunca foi surpresa. Quando o governador convidou, a gente já sabia, a gente já escutava de rumores há muito tempo que eles estavam conversando. E eu, particularmente, sempre coloquei que quem que teria uma possível dificuldade com isso teria que ser o Daniel, porque naquele momento ele se posicionava como um ferrenho crítico ao governador Ronaldo Caiado e ao governo Ronaldo Caiado. Então, isso foi uma situação que muito mais o Daniel teve que absorver e entender que, de fato, nós estávamos acertando, que, de fato, nós estávamos tomando as medidas necessárias, e isso ele percebeu, isso aconteceu, do que qualquer outra coisa. E, para mim, eu aprendi, Rubens, que a política, aprendi isso com meu pai, nós não podemos tomar decisões sérias na política com rancor e nem com amor demais, tem que ser com a razão. A gente tem que tomar com razão e lembrando sempre das pessoas que a gente representa e do que o eleitor espera de nós. Nós chegamos nesse momento na política, no Brasil, ao ponto de haver um total descrédito por parte da população, porque as decisões são tomadas sempre pensando em si, sempre pensando só no conchavo político, sempre pensando só... Não, eu não vou tomar nenhum tipo de decisão dessa forma, eu não vou fazer política desse jeito, eu sei para que eu fui eleito como vice-governador, foi, como eu disse no começo dessa entrevista, foi para entregar um Estado melhor, mais justo, um Estado que abraça, que acolhe as pessoas, que cuida do servidor público, que cuida dos policiais, que acredita na polícia, que acredita no nosso sistema único de saúde, que acredita na saúde pública, na educação. Olha os resultados que nós tivemos na educação. Mesmo no processo de pandemia, nós conseguimos trabalhar junto com os professores e os alunos e ocupamos o primeiro lugar do IDEB no ensino médio. Então, eu acredito tanto no trabalho que nós estamos fazendo, que eu sou grato. Então, eu, particularmente, o sentimento que eu tenho dentro desse processo todo pelo governador, por ser vice-governador, é o sentimento de gratidão, porque eu estou conseguindo atingir pessoas, tocar em vidas que eu não sei se eu teria condições se eu não fosse vice-governador nesse momento. Mas houve algum processo de aproximação, Lincoln? O senhor vai estar no palanque junto com o Daniel Vilela? O senhor até agora não participou de nenhum evento junto com o Daniel, que estava também o governador, mas junto com o Daniel. Rubens, são processos distintos. Eu sempre estive com o Daniel em polos diferentes. Mesmo quando eu era deputado, eu fui colega do Daniel Vilela, nós somos deputados estaduais no primeiro mandato, sempre em polos diferentes. Então, essa aproximação política, ela nunca aconteceu. Eu não tenho nada contra o Daniel, eu sempre tive um fino trato com todo agente público, com todo mandatário, independente do partido, independente da realidade. Como eu não sou uma pessoa de militância, eu não milito para A, não milito para B, eu milito por boas práticas na política, mas como nós tivemos em polos distintos, eu nunca tive essa aproximação com o Daniel. E eu penso que é uma aproximação que hoje cabe a ele fazer. Ele que é o pretenso pré-candidato a vice-governador, se quiser, eu tenho toda a disposição, mas essa aproximação ainda não aconteceu, não. Eu até agora monopolizei nossa conversa, mas está com a gente também para essa entrevista o meu colega aqui, Samuel Straiotto, também com as suas perguntas, Samuel, para o vice-governador do Estado, Lincoln TJ. Samuel. Perguntas muito pertinentes, por sinal, Rubens. Bom dia, vice-governador Lincoln TJ. Muito obrigado aqui por atender nosso convite, participando aqui do Sinal Aberto conosco. Eu gostaria de aprofundar em alguns pontos tocados pelo Rubens. Quando houve a informação de que o governador Ronaldo Caiado escolheu Daniel Vilela para ser o vice dele no ano que vem, houve um momento, externamente aqui, observando, né, de fora, a gente percebeu que houve uma reclusão. O senhor preferiu evitar dar declarações naquele momento, né, inicial. Como foi todo esse processo de absorver esta mudança na sua condição, de não
continuando mais como vice, numa eventual vitória do governador nas eleições deste ano, podendo retornar ao Poder Legislativo, à Assembleia? Samuel, primeiramente, bom dia, né? Quero te parabenizar pelo bom trabalho que você faz. Você sabe que eu sou um admirador especificamente do seu trabalho como jornalista. Agora, uma notícia como essa, Samuel, ninguém recebe ela de forma tranquila e calma. Apesar de que toda essa questão de ir para o Legislativo, voltar para a Assembleia, isso para mim é irrelevante. Isso é irrelevante. Esse tipo de crítica e esse tipo de pensamento, e eu não falo em relação ao seu pensamento, essa é uma pergunta que me ocorre com frequência, né? Muitas pessoas perguntam isso, mas aquelas pessoas que pensam que voltar para a Assembleia é um regresso, é o tipo de pessoa que tem um pensamento pequeno em relação à política, não entende hoje, de fato, a separação dos poderes e a possibilidade de construção. Eu fui deputado e fui um excelente deputado. Eu, enquanto deputado estadual, através de emendas parlamentares, eu reformei hospitais, emendas que eu destinei para os municípios. Nós reformamos o hospital de Minaçu, de Crixás, de Campinorte, de Americano do Brasil, de Anicuns, de Caturaí, de Santa Cruz, de Uirapuru. Nós falamos só de reforma de hospital. Nós falamos só de uma modalidade, né, de ajuda aos municípios. Então, enquanto deputado estadual, eu alcancei inúmeras vidas. Então, hoje, eu acredito que a política, o cerne da política, tem que ser o eleitor, tem que ser as pessoas. Então, se eu vou para deputado estadual, eu vou dar a minha melhor contribuição para deputado estadual. Mas não deixa de ser recebida a notícia dessa, naquele momento de ter um susto. Mas o que acontece? Eu, obviamente, esperei a poeira baixar um pouco. As pessoas hoje na política, às vezes, logo quer sair falando, falam pelos cotovelos, dizem qualquer coisa, de qualquer forma, e eu decidi observar, eu decidi aguardar, eu decidi esperar e esperar essa poeira baixar, e assim fiz. E agora estou aqui conversando com vocês novamente. E o governador, à época, ou depois desse processo, chegou a chamá-lo? Olha, Lincoln, você não será o vice na próxima. Sim, como foi esse começo. Não, ele me chamou, a gente já percebia uma sinalização dentro disso, né? E ele me falou, olha, eu preciso fazer uma aliança, eu estou trazendo o MDB. Eu falei, não, governador, eu concordo, eu acho que é importante, é um partido decisivo dentro desse processo, é um partido que tem a sua importância já estabelecida dentro do estado de Goiás. Eu falei, agora cabe ao Daniel saber se ele vai dar conta de engolir tudo que ele falou, né? Isso eu falei para o governador na época. Porque ele bateu muito no começo do mandato, atacou o governador, atacou o nosso governo, mas eu acho que cada pessoa que vem, né, que passa a caminhar conosco, é uma pessoa que comprova que nós estamos acertando. Ele mesmo falou isso, né? Recentemente ele esteve dando entrevista a diversos veículos, e ele fala que uma das coisas que o trouxe a apoiar o governador Ronaldo Caiado foi perceber que as medidas que ele estava tomando de governo são medidas corretas, né? E eu tenho que avalizar, é verdade. E do ponto de vista político, da minha parte aqui um último questionamento, depois gostaria de fazer questionamentos mais relativos aí à sua atuação na gestão estadual. Quanto ao projeto político da família, havia uma expectativa de que o seu pai, o conselheiro Sebastião TJ, pudesse ser candidato a deputado estadual. Por conta desse desfecho, houve a necessidade, então, de um rearranjo, uma reprogramação, esse projeto político fica adiado para as próximas eleições, lá para 2026? Qual projeto político, Samuel? De seu pai retornar à Assembleia Legislativa. Não. E o senhor podendo galgar aí para outro caminho. Se cogitou até mesmo de uma possibilidade, né, de uma indicação para um tribunal. Samuel, o meu pai não tem projeto político. O projeto político hoje na minha família, eu tenho orgulho. Tem famílias que são de médicos, famílias que são de advogados. A minha família é de político. A minha família é especializada em cuidar de pessoas. Meu pai foi deputado, minha mãe foi deputada, eu fui deputado, sou hoje vice-governador. E não existe projeto político do meu pai. Meu pai ele é conselheiro no Tribunal de Contas, ele é um cargo que ele não é político e ele ainda está bem longe do momento de aposentadoria. O que aconteceu foi que o deputado Lissauer, naquele momento, todo mundo percebeu o que aconteceu, houve o falecimento do pai dele e ele, naquele momento, pensou em afastar da política. E procurou o meu pai para ver a possibilidade do meu pai aposentar. Agora, eu, pelo menos da minha parte, não houve articulação, vocês perceberam, eu não falei isso, não conversei isso com ninguém, até porque é uma coisa que é da Assembleia, uma vaga que é da Assembleia. Então, isso não aconteceu naquele momento e eu, particularmente, continuei trabalhando da mesma forma. O meu projeto, lá até então, já estava definido que eu viria deputado estadual e ele continuou mantido.
Bom, tratando um pouco sobre a gestão estadual, ontem, inclusive, houve uma manifestação da sua parte em relação à descentralização da saúde, e o senhor faz parte de um programa importante aí na gestão, que é o Goiás de Resultados. Como tem... o que a gente pode falar de resultados do Goiás de Resultados, agora nesse último período aí desse ciclo do governo do Estado? O Goiás de Resultados é um programa que imprimiu dentro da estrutura governamental. O que é o Goiás de Resultados? Ele é um programa que une as secretarias no intuito de fazer as entregas para a população. Nós percebemos que hoje não existe uma entrega, por exemplo, a ressocialização dos detentos, a regionalização da saúde. A regionalização da saúde, ela precisa de inúmeras coisas para acontecer. Tem lugar que você ia instalar um hospital que não tinha, às vezes, uma estrada decente para chegar naquele hospital, e nós tivemos que restaurar aquela estrada. Então, a maioria das entregas que acontecem pelo governo, elas são entregas que são transversais, são entregas que envolvem a pasta da cultura, a pasta da educação, a pasta do esporte. Só que no passado, Samuel, a gente percebia pela composição, as composições que aconteciam no governo, era um partido que indicava um secretário, outro partido que indicava outro. Normal, isso acontece no Brasil inteiro, faz parte do processo político. Só que o que não acontecia era que esses indicados, eles muitas vezes não remavam num sentido só. Era cada um querendo puxar, às vezes, para o seu partido, sem esquecer que o foco é ter um governo único, um governo que assumiu com a proposta de entregar melhorias para o cidadão. E nós assumimos com essa proposta muito latente. Nós ganhamos no primeiro turno 61% dos votos válidos. Então, e nós assumimos com muitos problemas. O governador Ronaldo Caiado, muito inteligente que percebeu o seguinte: se eu for ficar focado só nos problemas, é minha cachorra que está aqui, se eu for ficar focado só nos problemas, eu não vou conseguir entregar o que a população me elegeu para fazer. E ele estabeleceu o programa Goiás de Resultados e me falou assim: Lincoln, dentro desse programa você pega as metas prioritárias que nós temos hoje. Nós precisamos regionalizar a saúde, nós precisamos aumentar a elucidação dos crimes, nós precisamos de políticas voltadas para os jovens, nós precisamos de um trabalho de ressocialização. Todo mundo se lembra, o governador Ronaldo Caiado falava: no meu estado, quando eu for governador, bandido não vai fazer nome. E o que nós decidimos quando assumimos o governo? Nós precisamos transformar isso em realidade. Isso é transformado em realidade como? Dentro das pastas, dentro das secretarias. E nós começamos a trabalhar. Então, são inúmeros os resultados. Olha, eu poderia falar para você da restauração de estradas, da padronização do ensino. Hoje nós tivemos condições de reformar praticamente todos os colégios. São poucos os colégios que ainda não têm ar-condicionado nas salas, que não têm laboratórios, e aqueles que não têm, nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Eu não quero, Daniel, dizer que está tudo perfeito, porque a gente sabe que ainda não está, mas eu quero ressaltar que nós estamos dando passos fundamentais e passos que não têm retorno nesse sentido. E o programa Goiás de Resultados, por determinação do governador Ronaldo Caiado e por criação do governador Ronaldo Caiado, e eu sou como gestor, como coordenador, com uma equipe muito boa e competente, nós estamos conseguindo fazer muito. Rubens? Acho que ele está tomando café. Sobre a possibilidade do senhor ocupar uma vaga em Tribunal de Contas e tal, aquela possibilidade que foi aventada, o senhor disse: não, essa vaga é da Assembleia, a Assembleia que fez as articulações e eu não. E agora, a vaga de Senado na chapa majoritária do governador também é da Assembleia? Porque 25 deputados assinaram lá aquele documento, né, encabeçado pelo deputado Amaury Ribeiro, querendo colocar na vaga de Senado o presidente da Casa, Lissauer Vieira. A Assembleia tem essa força, vai indicar um candidato único na base, pelo menos esse é o entendimento, que seria uma estratégia mais adequada ter um candidato só, apesar do entendimento do TSE de que cada partido pode lançar o seu candidato ao Senado, mas há uma tentativa aí de unificar essas candidaturas ao Senado com o nome de Lissauer Vieira. Como é que o senhor avalia? Olha, eu avalio que é uma tentativa pertinente. O deputado Lissauer Vieira foi participante de forma direta dentro de tudo que nós trabalhamos, porque todas as medidas que nós tivemos que tomar, muitas delas necessariamente passavam pela Assembleia. E ele exerceu com maestria a presidência, demonstrou uma capacidade de liderança que ainda era desconhecida. Eu fui colega dele, né? Ele não tinha sido presidente até então. Então, a gente pôde perceber o empenho. Então, eu vejo isso de uma forma muito natural. Os deputados
preocupam hoje com essa vaga de Senado é indicar uma pessoa que tem acesso, que eles conheçam e que, principalmente, logrou êxito dentro desse processo político, logrou êxito dentro da base governista, e o nome do deputado Lissau se destaca de forma muito tranquila, de forma muito natural. Eu recebi aquela manifestação com muita surpresa, sem muita surpresa e com muita naturalidade. O senhor acha que a melhor estratégia para essa eleição de 2022, vaga única ao Senado, seria a base de unificar as candidaturas, ter um candidato só para combater as forças da oposição? Seria mais inteligente, Lincoln? Por quê? Eu penso que sim, porque é uma campanha majoritária, né, Rubens? É o senador que tiver mais votos vai ganhar, e se você tiver uma base que a votação dela é toda esfarelada em inúmeras candidaturas que podem sair concorrendo entre si dentro da mesma base, a tendência é que um outro candidato saia senador e um pouco mais de voto ele consiga a vaga de Senado. Então, a estratégia mais inteligente é buscar agrupar ao redor de um candidato. Agora, vamos ver se isso vai ser possível, né? É o que eu ia perguntar agora, se é uma realidade. Porque exatamente. A gente está ouvindo o presidente Lissau Vieira, falou aqui para a gente, comigo na coluna, a coluna Sagres em Off, ele conversou comigo aqui e disse isso, que seria melhor unificar, que os partidos são maduros, que os presidentes de partido, inclusive, são maduros para isso. Agora, quando se conversa com os presidentes de partido, está cada um querendo lançar o seu próprio candidato, Lincoln. Na verdade, Rubens, isso eu acredito que é muito mais aquela brincadeira de vaca pariu. Todo mundo que já foi do colégio, foi goianiense aqui, sabe, já brincou de vaca pariu, de espremer até sair o próximo. Porque, na verdade, hoje o foco dos principais partidos é fazer deputado federal. Senador não acrescenta recursos dentro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, tudo bem, nós estamos vendo nesse momento essa força e tudo, mas quando chegar lá na frente, os partidos vão voltar os seus olhos para as chapas de deputado federal, porque nenhum partido... Eu ouvi isso de inúmeros presidentes de partido falar da seguinte forma: eu não estou preocupado em lançar candidato a governador e senador, eu quero lançar deputado federal, porque a gente precisa alcançar a cláusula de barreira e fazer deputados federais. Então, eu penso que quanto mais próximo chegar das convenções, maior afunilamento nós vamos ter dessas candidaturas. Lincoln, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo aqui com a gente na Sagres. Um abraço para o senhor, bom fim de semana e um ótimo trabalho também. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Obrigado aqui pela entrevista. Conversamos com o vice-governador do estado, Lincoln.